Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Nessa oportunidade, temos a alegria de estar conosco a psicóloga Luísa Sabino. Eu vou pedir a ela que ela se apresente, porque pretendemos, com ela, especialista que ela é, tratar de um tema que é próprio do programa Tema de Atualidade e que está dando nome à edição do programa Novos Rumos de hoje. Assustadoramente, diz o jornal O Globo, dia 24, próximo passado, o seguinte: dificuldade de se comunicar, isolamento, ansiedade, como excesso de conteúdo fútil nas redes, está mexendo com a nossa cabeça, uma condição que vem sendo chamada brain rot, em referência a uma certa deterioração cerebral. Diz o jornal, a Thalita Duvanel, que assina a matéria do Globo, 24/7/2024, o seguinte: dia desses, durante um chopp com amigos, a analista de marketing carioca Antônia Batista, de 28 anos, começou a imitar um rapaz guloso que segue no TikTok para mostrar o quanto tinha gostado de um aperitivo servido na mesa. Ninguém achou graça. Não raro, ela também tem esses ruídos de comunicação com o namorado e fica sem entender o que ela quer dizer. Antônia reconhece que usa e abusa de jargões ou memes que consomem redes como Instagram, TikTok e Twitter. Diariamente, observem, queridos e queridas, são 7 horas online por conta do trabalho, mais 3 horas de lazer, no mínimo, segundo seus cálculos. O que a jovem está vivendo pode ser um sinal de brain rot, em bom português, podridão ou deterioração cerebral, estado que pode levar a uma certa dificuldade de concentração, comunicação e até isolamento social e ansiedade, consequente de um consumo excessivo de conteúdo fútil em redes sociais. Apesar de o termo ainda não aparecer em publicações científicas, especialistas já conseguem interpretá-lo. Quanto mais tempo gastamos curtindo memes, vídeos de bichinhos, piadas e outras bobagens, mais isso pode comprometer a saúde mental e mais dificuldades podemos ter de nos comunicarmos. Além do lexo do meme, só faltam palavras, sobram brain rot. É a consequência do uso excessivo de telas no estágio mais avançado, diz a terapeuta ocupacional Renata Maria Silva dos Santos, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Medicina Molecular da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso se refere a outras dificuldades, entre outras coisas, a dificuldade de fala, a perda de habilidade de comunicação. As pessoas ficam presas a um esquema tão intenso de estímulos que não focam e começam a se comunicar por meio de coisas prontas, tipo meme. E ainda, para ouvir a Luísa Sabina, psicóloga, especialista, depois que as pessoas entram, enveredam por esse caminho, não fica fácil sair. Um outro caso da Andiara Martins, de 34 anos, do Maranhão, ela diz claramente que ela reconhece os excessos digital que desaguam num estado de ansiedade improdutivo, algo não aconselhável para quem estuda para concurso público. Ela diz assim, ó, percebo que em épocas que estou mais ansiosa, fico mais tempo no Instagram, e isso potencializa a ansiedade e fico angustiada demais. O relato de Andiara é claro, descrição de um ciclo vicioso
que nem todo mundo percebe e que exige determinação para ser rompido. Luísa, eu queria que você se apresentasse e fizesse um breve comentário sobre o que você ouviu do jornal O Globo. Olá a todos. Bom, eu sou a Luísa Sabina, né? Eu sou psicóloga clínica, mestrando em saúde mental, e eu trabalho no Laboratório DELETE, né? Que é um dos laboratórios que fica dentro do Instituto de Psiquiatria do FRJ, o IPUB, né? Então, é um instituto pioneiro aqui no Brasil, ele foi o primeiro, foi fundado em 2008, né? Então, assim, desde então, vem se pesquisando os impactos, né, do uso de tecnologias na saúde mental. Então, essa é a minha apresentação, assim, professor. Esse tema, né, que você traz e que o jornal começa a veicular, né, a importância disso, o brain rot, que a gente fala, ele foi um termo que surgiu, na verdade, em 2007, né? Você vê como tem tempo já da existência dos termos e conforme o fenômeno vai se distribuindo na sociedade, a gente vai vendo aí essa forma aí de poder disseminar, né? Esse tema é um tema muito delicado pelo seguinte: isso tudo que você está falando, como o jornal traz, o principal paradigma da tecnologia é o que a gente chama até de um processo que a gente nomeia como hackeamento da atenção, né? Assim, os dispositivos digitais, tecnológicos, eles têm, por natureza, né, toda uma estruturação que captura a nossa atenção, né? A atenção humana como um todo. Quando a gente vai vendo o agravamento, né, de sintomas aí do campo da saúde mental, a gente fica frente a uma problemática, né, que é pensar, bom, o uso de tecnologia, né, é benéfico, é maléfico? Nós A estamos gente, por exemplo, usando não só o agora uma laboratório, mas... tecnologia, né, Luísa? Nós estamos usando. Exato, exatamente, é isso. Isso. Nós, de forma alguma, a gente diz que a tecnologia não é boa. Nós estamos, enquanto sociedade, né, agora nessa quarta revolução digital, né, que é da indústria 4.0, tudo isso que aparece para a gente de inteligência artificial, que ainda está sendo difundido, mas a gente espera que daqui até 2030 a gente tenha, inclusive, uma expansão muito maior dos dispositivos. Então, você vê, nós todos somos dependentes digitais, dependemos de tecnologia. O que a gente começa a perceber é que, para uma parcela da população, né, as pessoas têm cada vez mais é, é, apresentando ali sintomas específicos do campo da saúde mental, como a ansiedade, né, os índices de depressão. As crianças, a gente tem visto também muita incidência, né, principalmente quando a gente fala do... Esse entrou no manual diagnóstico agora, que é o game addiction, né, o vício em jogos. Então, por muito tempo, a gente sabe que vive uma pandemia disso, as crianças ficam completamente tomadas, né? Mas no todo, no geral, o que acontece é que a nossa atenção é capturada. Uma vez que a nossa atenção é capturada, a gente perde um pouco desse aprimoramento humano de processamento atencional, né? É uma coisa que quando a gente escolhe manter a atenção em algo, né, a gente diz assim, a atenção é como se fosse uma lanterna do cérebro. Nós precisamos ter atenção, né? A gente coloca a nossa atenção em alguma coisa, o cérebro entende, né, que ali tem algo a ser apreendido e ele começa a operar, né, nessa lógica de transformar a atenção numa memória, né, seja ela de curto prazo, de longo prazo, então a gente tem um fluxo. Quando a tecnologia chega, ela rouba a nossa atenção. Por quê? O dispositivo apita, a gente perde a atenção do que está fazendo e vai ver. Né? A gente, às vezes, vai abrir o computador, o telefone para fazer uma coisa, isso é um outro termo, que é o surfing, né? De surfar mesmo. Tem sido cada vez mais comum nos relatos. A pessoa, eu abri o computador para mandar um e-mail. Quando eu vi, eu fiz mil outras coisas e não fiz o que eu deveria. Isso, especificamente, do brain root, que se fala, ele vem ligado, desde 2007, esse termo surgiu um pouco depois, em 2010, mas ficou mais difundido, é americano o nome, né? Mas é do scrolling, que é o que a gente chama de rolagem. Né? Todos os dispositivos de aplicativo, eles têm essa função de tela infinita. Né? Então, você abre uma mídia, não é uma coisa que você vê, acabou, como o jornal, por exemplo. Né? O jornal, você pega a edição, você leu aquilo tudo, acabou. Por hoje é só. Amanhã é um novo dia, você vai se debruçar. A tecnologia não. Então, o consumo tem ficado cada vez mais exacerbado. E o fato da nossa atenção, uma vez que está aprisionada ali no dispositivo tecnológico, pouco importa, a gente não faz mais um filtro do que está sendo consumido. E aí aparece isso que o jornal está trazendo à cena, né? Que é o que se chama aí mais de podridão cerebral, né? Dessa escassez de crítica, de filtro, porque é alguma coisa que fica só no automatismo.
né? A gente fica num movimento automático totalmente capturado. Então, isso tem tomado muito tempo, porque é cada vez mais os vídeos mais curtos, né? Nas redes tem aí uma cultura própria, então aquilo que está em alta, aquilo que, como chama, engaja, né? Que vai ter aí uma distribuição. Então, quer dizer, tudo tem sido muito produzido dentro dessa ideia, né, de captura atencional. E aí a gente vai se deparar com muito disso. Essa comunicação por memes. Sim, tem uma parte do humor, tem, mas o que a gente sempre fala para tudo é a gente necessita desenvolver o uso consciente de tecnologias. Né? Eu acho que é um pouco isso que chama atenção. Não dá para a gente apenas ficar ali sem se dar conta daquilo que a gente está fazendo, né? Assim, que é uma coisa estranha, né, professor? Não sei o que que você acha, mas quando a gente fala assim de consciência, né? Ah, a gente precisa tomar consciência. Eu sempre digo que consciência parece uma palavra assim muito holística, né? Abstrata, que está em algum lugar. Mas não é. Consciência é aqui e agora, né? É o ato em si. A gente, a partir disso, por exemplo, né? Do espaço do canal, e todos os outros, quando a gente divulga isso, você poder dar um recurso de, opa, peraí, né? Assim, deixa eu prestar um pouco mais de atenção nisso. Quanto tempo eu fico aqui consumindo coisas que eu não armazeno? A gente fala dessa volatilidade atencional. Tudo que é consumido não fica. É uma coisa que só passa Agora, e Luísa, só mexe com o nosso sistema agora, dopaminérgico, aqui né? na matéria, eles citam o psicanalista Leonardo Goldberg, autor do livro Uhum. Sujeito na Era Digital, e, na sequência, ele diz uma coisa que me chama a atenção. As redes sociais têm uma estrutura, o que você disse, que privilegia um conteúdo sem elaboração e jogam o Uhum. espectador num flow, uma palavra inglesa, acho que é isso, Isso. que serve como anteparo para a Uhum. angústia. Quer dizer, é um mecanismo de fuga, para a pessoa não sentir angústia, Mecanismo de como fuga. aconteceu com a Indiara, né? Para lidar com a ansiedade e a angústia, ela vai é, para o Instagram. Aí ela entra num ciclo Uhum. vicioso, porque esse uso potencializa já a ansiedade em vez de resolver. Não é isso? Exatamente. E é justamente nesse ponto que é até o nosso trabalho, assim, mais ativo, específico, que é quando a gente delimita, então, se todos somos dependentes de tecnologia, o que que seria uma dependência digital patológica, propriamente dita? E aí vai um pouco em cima desse caso, né, da Indiara, que é isso. Primeiro que a gente acabou de sair de uma pandemia, agora, foi anteontem a pandemia. Então, todos nós estamos colhendo sequelas da pandemia, né? A ansiedade está lá em cima, os casos de depressão, isso já está basal para boa parte da população, né? O OMS está para divulgar agora, ainda no fim do ano, um novo relatório, né? O último que a gente tinha de 2019 mostra índices acima de 70%, né? Se eu não me engano, era 72,3%, em torno disso, especificamente ali relacionando a ansiedade, né? Dentro da população. Então, a gente sabe que a maioria das pessoas está sofrendo, né, de algum transtorno mental de base, que a gente chama. E aí a palavra é meio, não é muito legal, mas assim, isso é como está no manual diagnóstico, né? Então, seja ansiedade, depressão, né? Dentro da ansiedade, um caso que é muito comum, por exemplo, a pessoa que tem uma fobia social, né? Algumas. Num lugar de dependência, é absurdo. Porque esse sujeito, quando vai para a vida, ele não está apto a poder, né, tá lidando ali com o real da vida, que acontece no mundo real, né? Ainda Sim, acontece no real. sim. Mas a gente vê essa migração, né? Isso tem sido bem, bem delicado, né? Muito obrigado, Luísa, pelo seu depoimento. Esta edição do programa Novos Rumos para o Mundo Melhor. Esse assunto não vai se esgotar aqui. Eu ainda, há pouco tempo, compartilhei com a Luísa um texto publicado na Folha de São Paulo sobre pesquisas que falam de como é que nosso cérebro funciona e se condiciona com o uso de drogas. No caso, a tecnologia que veio para o progresso, para facilitar a nossa existência, acaba, pelo mau uso, pelo uso inadequado, acaba se transformando como uma espécie de droga. Mas esse é um assunto que a gente pode retomar oportunamente. Muito obrigado, Luísa. Foi um prazer contar com Obrigada a você, você pelo especialista convite. que você é no tema. Até uma outra oportunidade, minha Obrigada, querida viu? Luísa. Com certeza, conte comigo.
Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos para um Mundo Melhor. Nessa oportunidade, temos a alegria de estar conosco a psicóloga Luísa Sabino. Eu vou pedir a ela que ela se apresente, porque pretendemos, com ela, especialista que ela é, tratar de um tema que é próprio do programa Tema de Atualidade e que está dando nome à edição do programa Novos Rumos de hoje. Assustadoramente, diz o jornal O Globo, dia 24, próximo passado, o seguinte: dificuldade de se comunicar, isolamento, ansiedade, como excesso de conteúdo fútil nas redes, está mexendo com a nossa cabeça, uma condição que vem sendo chamada brain rot, em referência a uma certa deterioração cerebral. Diz o jornal, a Thalita Duvanel, que assina a matéria do Globo, 24/7/2024, o seguinte: dia desses, durante um chopp com amigos, a analista de marketing carioca Antônia Batista, de 28 anos, começou a imitar um rapaz guloso que segue no TikTok para mostrar o quanto tinha gostado de um aperitivo servido na mesa. Ninguém achou graça. Não raro, ela também tem esses ruídos de comunicação com o namorado e fica sem entender o que ela quer dizer. Antônia reconhece que usa e abusa de jargões ou memes que consomem redes como Instagram, TikTok e Twitter. Diariamente, observem, queridos e queridas, são 7 horas online por conta do trabalho, mais 3 horas de lazer, no mínimo, segundo seus cálculos. O que a jovem está vivendo pode ser um sinal de brain rot, em bom português, podridão ou deterioração cerebral, estado que pode levar a uma certa dificuldade de concentração, comunicação e até isolamento social e ansiedade, consequente de um consumo excessivo de conteúdo fútil em redes sociais. Apesar de o termo ainda não aparecer em publicações científicas, especialistas já conseguem interpretá-lo. Quanto mais tempo gastamos curtindo memes, vídeos de bichinhos, piadas e outras bobagens, mais isso pode comprometer a saúde mental e mais dificuldades podemos ter de nos comunicarmos. Além do lexo do meme, só faltam palavras, sobram brain rot. É a consequência do uso excessivo de telas num estágio mais avançado, diz a terapeuta ocupacional Renalta Maria Silva dos Santos, pesquisadora do Centro de Tecnologia e Medicina Molecular da Universidade Federal de Minas Gerais. Isso se refere a outras dificuldades, entre outras coisas, a dificuldade de fala, a perda de habilidade de comunicação, as pessoas ficam presas a um esquema tão intenso de estímulos que não focam e começam a se comunicar por meio de coisas prontas, tipo meme. E ainda, para ouvir a Luísa Sabina, psicóloga, especialista, depois que as pessoas entram, enveredam por esse caminho, não fica fácil sair. Um outro caso da Andiara Martins, de 34 anos, do Maranhão, ela diz claramente que ela reconhece os excessos digital que desaguam num estado de ansiedade improdutivo, algo não aconselhável para quem estuda para concurso público. Ela diz assim, ó, percebo que em épocas que estou mais ansiosa, fico mais tempo no Instagram, e isso potencializa a ansiedade e fico angustiada demais. O relato de Andiara é claro, descrição de um ciclo vicioso que nem todo mundo percebe
e que exige determinação para ser rompido. Luísa, eu queria que você se apresentasse e fizesse um breve comentário sobre o que você ouviu do jornal O Globo. Olá a todos. Bom, eu sou a Luísa Sabino, né? Eu sou psicóloga clínica, mestranda em saúde mental, e eu trabalho no Laboratório DELETE, né? Que é um dos laboratórios que fica dentro do Instituto de Psiquiatria do FRJ, o IPUB, né? Então, é um instituto pioneiro aqui no Brasil, ele foi o primeiro, foi fundado em 2008, né? Então, assim, desde então, vem se pesquisando os impactos, né, do uso de tecnologias na saúde mental. Então, essa é a minha apresentação, assim, professor. Esse tema, né, que você traz e que o jornal começa a veicular, né, a importância disso, o brain rot, que a gente fala, ele foi um termo que surgiu, na verdade, em 2007, né? Você vê como tem tempo já da existência dos termos e conforme o fenômeno vai se distribuindo na sociedade, a gente vai vendo aí essa forma aí de poder disseminar, né? Esse tema é um tema muito delicado pelo seguinte: isso tudo que você está falando, como o jornal traz, o principal paradigma da tecnologia é o que a gente chama até de um processo que a gente nomeia como hackeamento da atenção, né? Assim, os dispositivos digitais, tecnológicos, eles têm, por natureza, né, toda uma estruturação que captura a nossa atenção, né? A atenção humana como um todo. Quando a gente vai vendo o agravamento, né, de sintomas aí do campo da saúde mental, a gente fica frente a uma problemática, né, que é pensar, bom, o uso de tecnologia, né, é benéfico, é maléfico? Nós A estamos gente, por exemplo, usando não só no agora uma laboratório, mas... tecnologia, né, Luísa? Nós estamos usando. Exato, exatamente, é isso. Isso. Nós, de forma alguma, a gente diz que a tecnologia não é boa. Nós estamos, enquanto sociedade, né, agora nessa quarta revolução digital, né, que é da indústria 4.0, tudo isso que aparece para a gente de inteligência artificial, que ainda está sendo difundido. Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Estamos dando continuidade nesse bloco a um tema de atualidade, tomando como referência o título de uma matéria publicada no jornal O Globo de 27 de julho, próximo passado. Assustadoramente ao título. Thalita Duvanel, que assina a matéria, faz uma análise de um fenômeno psicológico social chamado brain rot. No bloco anterior, concluímos com a contribuição da pesquisadora da Unip São Paulo, a professora pesquisadora Saab. Ela, sem cair no maniqueísmo, numa polarização fácil e até leviana, culpar absolutamente as redes sociais, o Instagram, TikTok, por esse fenômeno brain rot, que é podridão mental, um adoecimento psicológico, emocional, ocasionado à geração Z, jovens e adultos, por conta do uso, mau uso e abuso das redes sociais, nem tanto como também não culpar os jovens, mas estabelecer uma relação dialética, que é muito interessante ser examinada, porque expandida essa análise sob essa angulação dialética, chegamos àquilo que Erich Fromm, um pensador da segunda metade do século XX, chamou de caráter social, ou seja, uma mistura entre uma estrutura socioeconômica de uma dada sociedade, um modelo de sociedade, e a esfera psíquica daqueles que a conformam, ou seja,
a sociedade com modelo socioeconômico, valores, propostas, instituições, ainda uma dada cultura modela o caráter das pessoas, mas isso não se dá linearmente, se dá numa relação de ambiguidade, dialeticamente, porque se apoia na esfera psíquica, emocional do participante, daquele que constitui a sociedade. Determinadas características favorecem a esse tipo de sociedade, da qual esta sociedade alimenta aquelas características, daí o caráter social, na expressão de Erich Fromm. Examinando um pouco mais esse tema, desse ilustre pensador, em vários livros, O Ter e o Ser, Análise do Homem, Arte de Amar, Psicanálise da Sociedade Contemporânea, vamos com ele chegar a uma conclusão. Há uma chamada cultura capitalista contemporânea. Curiosamente, isso nos remete ao século XIX. Para os espíritas, isso é muito importante, porquanto a doutrina espírita surge exatamente numa quadra histórico-cultural do século XIX, pós-Revolução Francesa, dentro da chamada Revolução Industrial, a primeira, construindo um modelo de sociedade, relações, instituições. Tenho comigo um livro da editora Boitempo, Karl Marx, sobre o suicídio. É muito interessante, a tradução é de Rubens Edernelli, Francisco Fontanella. Há certo trecho do livro, com base em informações de suicídios, sobretudo de jovens, de homicídios registrados nas delegacias francesas, em particular em Paris, por um funcionário que não era um pensador, que não era um analista, um psicólogo, mas que registra e depois vai escrever um livro sobre o que ele observava, sua visão sobre aqueles problemas sociais. E o texto do livro de Karl Marx sobre o suicídio vai a Jean-Jacques Rousseau, soma-se ao pensamento daquele filósofo do século XVI, o Genebrino, lá na Suíça, quando ele critica veemente o modelo de sociedade que já se antevia naqueles dias, né? que ao longo do tempo vai ganhando características exacerbadas que merecem de Karl Marx quanto de Fromm críticas veementes. Uma sociedade de luta, de competição impiedosa, de guerra de todos contra todos, onde o indivíduo só tem uma saída, só tem como saída ser vítima de tudo isso ou carrasco. Então, há um contexto social, já no século XIX, naquela transição da chamada Idade Média para a Idade Moderna, desenhando a sociedade contemporânea com dadas características que vão num crescendo aos dias do século XX, merecendo, portanto, de Fromm uma análise. Veja, essa análise de Karl Marx no livro sobre o suicídio revela-nos uma outra faceta de Karl Marx. Ele tornou-se conhecido, sobretudo pelos críticos acerbos, alguns religiosos assodados que tomam Karl Marx como um materialista, um ateu, um responsável por uma proposta de sociedade chamada comunista perigosa, e se perde
por conta de uma análise superficial, a grandeza de um intelectual que está preocupado, sim, com o modelo capitalista que traz a exploração do homem sobre o outro homem, o homem lobo do homem, repetindo um pensamento anterior a Karl Marx, de um outro pensador. Em verdade, ele é um humanista. Ele é um materialista, um ateu, mas humanista. O que ele quer é a plenitude do desenvolvimento do homem, exatamente o que o Erich Fromm vai analisar no século XX de maneira adequada. Tomemos o que ele diz. Curiosamente, Fromm, no seu estudo, ele não parte das sociedades pobres, atrasadas, chamadas subdesenvolvidas. Ele não parte de um país como o Brasil de profunda desigualdade social, com um número elevado ainda de pessoas na chamada fome sistêmica, estrutural, fruto de um modelo de sociedade. O Brasil saiu do mapa da fome e a ele voltou. Não é esse país que interessa ao Fromm em sua análise, ao contrário, ele vai analisar exatamente os países ricos, os países que chegaram a um alto grau de desenvolvimento econômico. Ele vai citar Estados Unidos, Suécia, Suíça, Dinamarca, países ricos. E ele traz uma conclusão alarmante. Os países da Europa, que se situam entre os mais democráticos, pacíficos e prósperos, ao lado dos Estados Unidos, são exatamente aqueles que apresentam os mais sérios sintomas de perturbação mental. Isso é Fromm, na segunda metade do século XX, por volta dos anos 70. E assim, Fromm chega a um ponto alto das suas análises, dos seus estudos, quando ele identifica a grande contradição cultural e existencial do Ocidente, que permanece aos dias de hoje. Ou seja, o objetivo de todo o desenvolvimento socioeconômico do mundo ocidental é a vida materialmente confortável, além da distribuição relativamente igual de riqueza, de democracia estável e paz. Na prática, os países que mais se aproximam desse ideal, país rico, organizado, democrático, próspero, são exatamente aqueles que apresentaram os maiores sintomas de desequilíbrio mental. Isso faz com que Fromm nos apresente algumas perguntas fundamentais. Será que a vida de prosperidade da classe média é o que todos os buscamos como modelo, como o próprio Estados Unidos, nos deixa, a despeito de atender, vejam, as necessidades materiais, com uma sensação de intenso tédio, o chamado vazio existencial. Daí, sendo o suicídio, o alcoolismo, formas patológicas de fuga a esse tédio. Agora, a gente poderia acrescentar o que examinamos no bloco anterior, com o chamado brain rot, ou seja, esse uso abusivo, das redes sociais, Instagram, TikTok, pelos jovens adultos da geração Z, não será também uma fuga ao tédio, ao vazio existencial? Ou seja, uma coisa retroalimentada, uma sociedade que cria prosperidade material, mas dentro de uma cultura hedonista, do ter, de uma felicidade fácil, que nem todos a têm, porque lhes faltam as condições materiais, mas mesmo aqueles que as têm, que conseguem os bens materiais, o conforto material, não estão aprisionados numa sociedade como Karl Marx apontou no século XIX, quanto era o pensador Rousseau houvera apontado. Uma sociedade de guerra, de todos contra todos,
uma competição impiedosa, em que alguns, ora, são carrasco e outros são vítimas, ou as vítimas viram carrascos. Não é exatamente esse problema que temos? Veja, são sinais, são indicativos de que a civilização moderna malogra, fracassou em satisfazer as necessidades profundas do homem. Trouxe ao homem conforto material, bem-estar, o homem foi à lua, a intimidade da matéria, mergulhou nas profundezas dos oceanos, temos a inteligência artificial, mas, por outro lado, estamos aí exatamente feridos de corações aquebrantados, quebrados na expressão usada por Jesus. Portanto, voltando ao front, é preciso uma revolução profunda, não só das instituições, que entretece e excita o egoísmo, mas na intimidade do coração humano, o que Allan Kardec anotou na questão 914 do Livro dos Espíritos. E os espíritas, estamos idêneos a isso? Isso não nos atinge? Nós somos de classe média. Como é que estão os jovens espíritas, os trabalhadores espíritas? Será que não estamos mergulhados nessa contradição? Ainda que trabalhadores espíritas, estudiosos da doutrina, frequentando o centro espírita, por isso nós estamos desenvolvendo uma proposta de trabalho que pretende acolher o trabalhador espírita, trazendo uma reflexão sobre um tema central para a sociedade contemporânea e todos nós, as emoções. Temos que cuidar, diz Joana de Ângeles, nossas emoções. O que está acontecendo conosco, portas adentro do nosso coração, a despeito de estudar a doutrina, de frequentar o centro espírita, de trabalhar no centro espírita? É isso que nós estamos nos propondo e vamos aqui colocar um convite para você, trazer para você um convite. Nós estamos tratando desse tema, então, está aqui um convite para você. Acolhendo o trabalhador espírita. É o que nós estamos propondo. Está aí o convite. Dia 14, próximo, às 8h15, nós vamos abordar esse tema. Você está convidado a participar conosco desse momento de cuidados e prece. Temos que nos cuidar das nossas emoções. Dia 14, próximo, às 8h15, Grupo Espírita Rita de Cássia, mas você pode entrar em contato conosco para se inscrever. Por favor, anote aí o telefone, o WhatsApp, que eu vou lhe apontar. 987 91 9839. 987 91 9839. Mande um WhatsApp que a gente vai registrar você e lhe dar um link para que você possa participar. Dia 14 de agosto, às 8h15, pelo Zoom, como eu estou no momento aqui usando para gravar esse programa. Pelo WhatsApp, 987 91 9839. Ou então, dê uma ligada para a Rádio Rio de Janeiro, que eu vou deixar com eles o link, caso você pretenda participar. Então, nós estamos caminhando para as conclusões desse segundo bloco, voltando a esse tema. Vamos cuidar de nós mesmos. A cultura capitalista contemporânea, que trouxe todo o conforto material, não nos atendeu portas adentro do coração. Exatamente o contrário. Trouxe ansiedade, trouxe depressão, conflitos interiores, além dos conflitos pela competição, pelo modo de vida, pelas guerras, pela violência.
pelo uso abusivo de várias ferramentas, inclusive tecnológicas. É o mal do século, na expressão de Sigmund Freud. Então, nós precisamos nos cuidar. Entre os males que essa cultura trouxe foi a dicotomia entre conhecimento e ética, uma compreensão equivocada do pensamento cartesiano. Separou-se o conhecimento da ética, ou seja, isso nos levou a não cuidar de nós mesmos, a trabalhar a nossa interioridade. Não fizemos uma viagem para dentro de nós mesmos para superar a nossa imaturidade emocional e essa se equivaler ao desenvolvimento racional científico. Então, você está convidado a participar de um bate-papo conosco pelo telefone. Vamos lá, vou repetir o WhatsApp. 987, 21, né? 987-919839. Faça um alô no WhatsApp, dia 14 de agosto. Estaremos juntos de maneira virtual, conversando sobre isso. Assim, nós vamos concluindo o nosso programa e o tema que vamos trazer nesse dia 14 de agosto é autoestima. Esta autoestima tem a ver com a maturidade emocional. Uma coisa depende da outra, ok? Então, até lá, um abraço e até uma nova edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Olá, queridas e queridos. Esta é mais uma edição do programa Novos Rumos por um Mundo Melhor. Estamos dando continuidade nesse bloco a um tema de atualidade, tomando como referência o título de uma matéria publicada no jornal O Globo de 27 de julho, próximo passado. Assustadoramente ao título. Thalita Duvanel, que assina a matéria, faz uma análise de um fenômeno psicológico social chamado brain rot. No bloco anterior, concluímos com a contribuição da pesquisadora da Unip São Paulo, a professora pesquisadora Iassaf. Ela, sem cair no maniqueísmo, numa polarização fácil e até leviana, culpar absolutamente as redes sociais, o Instagram, TikTok, por esse fenômeno brain rot, que é podridão mental, um adoecimento psicológico, emocional, ocasionado à geração Z, jovens e adultos, por conta do mau uso e abuso das redes sociais, nem tanto como também não culpar os jovens, mas estabelecer uma relação dialética, que é muito interessante ser examinada, porque expandida essa análise, sob essa angulação dialética, chegamos àquilo que Erich Fromm, um pensador da segunda metade do século XX, chamou de caráter social, ou seja, uma mistura entre uma estrutura socioeconômica de uma dada sociedade, um modelo de sociedade, e a esfera psíquica daqueles que a conformam, ou seja, a sociedade com um modelo socioeconômico, valores, propostas, instituições, ainda uma dada cultura modela o caráter das pessoas, mas isso não se dá linearmente, se dá numa relação
de ambiguidade, dialeticamente, porque se apoia na esfera psíquica, emocional do participante, daquele que constitui a sociedade. Determinadas características favorecem a esse tipo de sociedade, da qual esta sociedade alimenta aquelas características, daí o caráter social, na expressão de Erich Fromm. Examinando um pouco mais esse tema, desse ilustre pensador, em vários livros, O Ter e o Ser, Análise do Homem, Arte de Amar, Psicanálise da Sociedade Contemporânea, vamos com ele chegar a uma conclusão. Há uma chamada cultura capitalista contemporânea. Curiosamente, isso nos remete ao século XIX. Para os espíritas, isso é muito importante, porquanto a doutrina espírita surge exatamente numa quadra histórico-cultural do século XIX, pós-Revolução Francesa, dentro da chamada Revolução Industrial, a primeira, construindo um modelo de sociedade, relações, instituições. Tenho comigo um livro da editora Boitempo, Karl Marx, sobre o suicídio. É muito interessante, a tradução é de Rubens Edernelli, Francisco Fontanella. Há certo trecho do livro, com base em informações de suicídios, sobretudo de jovens, de homicídios registrados nas delegacias francesas, em particular em Paris, por um funcionário que não era um pensador, que não era um analista, um psicólogo, mas que registra e depois vai escrever um livro sobre o que ele observava, sua visão sobre aqueles problemas sociais. E o texto do livro de Karl Marx sobre o suicídio vai a Jean-Jacques Rousseau, soma-se ao pensamento daquele filósofo do século XVI, o Genebrino, lá na Suíça, quando ele critica veemente o modelo de sociedade que já se antevia naqueles dias, né? que ao longo do tempo vai ganhando características exacerbadas que merecem de Karl Marx quanto de Fromm críticas veementes. Uma sociedade de luta, de competição impiedosa, de guerra de todos contra todos, onde o indivíduo só tem uma saída, só tem como saída ser vítima de tudo isso ou carrasco. Então, há um contexto social, já no século XIX, naquela transição da chamada Idade Média para a Idade Moderna, desenhando a sociedade contemporânea com dadas características que vão num crescendo aos dias do século XX, merecendo, portanto, de Fromm uma análise. Veja, essa análise de Karl Marx no livro sobre o suicídio revela-nos uma outra faceta de Karl Marx. Ele tornou-se conhecido, sobretudo pelos críticos acerbos, alguns religiosos assodados que tomam o Karl Marx como um materialista, um ateu, um responsável por uma proposta de sociedade chamada comunista perigosa, e se perde por conta de uma análise superficial, a grandeza de um intelectual que está preocupado, sim, com o modelo capitalista que traz a exploração do homem sobre o outro homem, o homem lobo do homem, repetindo um pensamento
anterior a Karl Marx, de um outro pensador, em verdade, ele é um humanista.